meus queridos alunos, tudo bem? Bom, estou aqui com vocês mais uma semana para a gente continuar trabalhando a história do direito brasileiro e evidentemente que a gente tem que fazer muitas discussões voltadas para o estudo da nossa própria história. Agora aqui no âmbito acadêmico, voltados para um estudo mais crítico, que inclusive estuda a análise do direito brasileiro a partir da sua própria história, a gente teve na última aula uma discussão a respeito da questão do colonialismo e de como que até hoje muitas vezes a gente repete padrões voltados para um sistema que às vezes diz que somos globais, mas que ainda tem essa mesma repercussão histórica da própria história do direito brasileiro, de que a gente tem a tendência a copiar padrões de comportamento e inclusive tentar tratar o direito sob uma perspectiva mais voltada para a aceitação daquilo que é colocado pelos chamados povos de velho mundo, né, como os povos europeus, e por uma ideologia voltada muito mais para a preocupação comercial do que verdadeiramente representativa dos povos. A aula de hoje, de História do Direito Brasileiro, dentro da nossa disciplina de Direito Romano e História do Direito Brasileiro, né? Agora a gente já está nessa parte, vai tratar especificamente sobre a administração colonial das capitanias hereditárias, né? A gente já falou amplamente sobre a entrada dos portugueses, as características dessa colonização, mas é importante a gente pontuar e analisar sistematicamente, inclusive, como que o direito se estabelecia nesse momento. Evidentemente que não existia um direito próprio brasileiro, justamente porque o Brasil, sendo colônia de Portugal, não era um estado soberano, já que era colônia, a soberania era portuguesa, e assim que Portugal invade o Brasil, que eles chamam de descobrimento, a gente vai ter uma preocupação muito grande de povoamento, inclusive para não se perder o território brasileiro para outros estados europeus que também estavam na busca de riquezas através das grandes navegações. Então, o Brasil acaba encontrando uma solução que ele imagina que seria a solução ideal, porque naquele momento o comércio português e a própria gestão do Estado português não estavam muito preocupados efetivamente em investir no Brasil. E se tratando dessa relação, o que eles imaginaram? Vamos chamar pessoas que possam cuidar do nosso território, dos nossos interesses, a gente faz essa gestão, mas a gente pode buscar isso através de uma descentralização dessa relação. E foi justamente isso que fez com que fosse empregado o sistema das capitanias hereditárias. Né? Portugal estava muito preocupado com o controle da administração das suas novas terras e no início do século XVI, o que a gente vai ver é que o comércio do Oriente ocupava grande parte dos interesses do povo português, do Estado português, e por isso que necessariamente eles imaginaram que Portugal, não podendo deixar ao acaso as terras conquistadas, precisaria de estabelecer um sistema que não tomasse todos os seus esforços, mas que tivesse a viabilidade de ocupar terras e demonstrar verdadeiramente aí a soberania portuguesa. Em 1530 foi feita uma expedição por Martim Afonso de Souza, que veio ao Brasil para buscar a materialização da colonização portuguesa, meio como uma forma de marcar o território do Brasil como um território português. E essa expedição teve como grandes intenções a retirada e o combate à existência de navios estrangeiros que não fossem portugueses, evidentemente, no território brasileiro, principalmente com aqueles barcos estrangeiros que vinham para cá para levar pau-brasil e para explorar as riquezas do território brasileiro. Inicialmente, né, a principal riqueza explorada era o pau-brasil, então eles tentavam combater a presença dessas embarcações estrangeiras aqui no Brasil. Criaram núcleos também de povoamento, justamente com a intenção de ter pessoas aqui povoando a terra para poder mostrar esse domínio português e deixar
perto do Rio da Prata, ali naquela região, bastante demarcada a noção da existência de uma soberania portuguesa nesse território. No dia 22 de janeiro de 1532, foi fundada a cidade de São Vicente, que é a primeira cidade brasileira a ser fundada sob o domínio da metrópole portuguesa, evidentemente, porque o Brasil era Brasil colônia, né? E ao se criar a cidade de São Vicente, foi estabelecida então uma estrutura citadina, uma estrutura de cidade para poder se organizar e se iniciar aí esse domínio português, né? Então, eles criaram casas, capelas, cadeia, tinha uma cadeia, a própria estrutura do Pelourinho, que a gente conhece, é criada nesse momento. Se estabelece a existência de autoridades como juízes, meirinhos, escrivães, que vão trabalhar aqui no Brasil, obedecendo à regra da metrópole portuguesa e efetivando também algumas regras do direito português aqui no Brasil, já que não existia um direito brasileiro próprio, mas como Portugal, que era soberana e dona do território português, dona do Brasil, entendia-se que as regras eram aplicadas, as regras portuguesas de direito português eram aplicadas necessariamente aqui. E aí o que acaba acontecendo é que eles acabam fazendo um arranjo administrativo de estabelecimento das chamadas capitanias hereditárias. A gente até coloquei um desenho aqui, está um pouco mais para frente, que vai se obedecer o Tratado de Tordesilhas, com o estabelecimento de segmento das capitanias hereditárias ao longo da costa brasileira, dividindo aí em capitanias hereditárias esse sistema, justamente para poder se ter essa exploração, né? Foram 15 lotes de capitanias hereditárias instituídos com 12 donatários diferentes que iam explorar essas terras e que por isso eles tinham o direito de ter ganhos econômicos com essa exploração da terra, desde que, evidentemente, repassassem para Portugal o que lhe era devido e também obedecessem às regras estipuladas para esse sistema de transferência, de delegação que Portugal fazia com os donatários, né? E aí eles tinham quais direitos? Eles podiam fundar vilas, cobrar impostos, dominar tribos rebeldes, fazer o controle de acordo com aquilo que Portugal estabelecia. A única coisa que eles não podiam fazer era vender as suas terras e até mesmo transferir essas terras principalmente para outros domínios de outros povos. Mas eles tinham a possibilidade, inclusive era a obrigação deles, de fazer o povoamento, exploração e desenvolvimento dessas terras, justamente para Portugal, através desses donatários, viabilizar o exercício da sua soberania portuguesa no território brasileiro, né? A ideia central é de que esses donatários, eles viabilizariam a manutenção da conquista portuguesa aqui no território brasileiro, né? Qual que é o grande problema? Das 15 capitanias hereditárias, só 5 conseguiram se desenvolver, porque a maioria não teve nem dinheiro para poder desenvolver a sua capitania do jeito que desejaria. Muitos, inclusive, nem chegaram a assumir realmente, de forma real, material, a sua capitania. Receberam a possibilidade de exercerem esses direitos, mas por causa de questões econômicas não conseguiram fazer o desenvolvimento das capitanias. É interessante porque, apesar de Portugal falar e deixar bem claro de que a competência para explorar as capitanias, o dinheiro investido e tudo que eles fizessem seria atribuído aos donatários, né? Mas muitos deles acreditavam que Portugal ia acabar dando uma ajuda aí para essa exploração, o que não aconteceu. E aí, esse sistema, né, como eu disse, apenas 5 donatários efetivamente conseguiram tornar suas capitanias hereditárias em capitanias hereditárias, e aí Dom João III acabou achando que seria interessante mandar vir para cá uma outra forma de
desenvolvimento econômico, que não fosse só exploração do pau-brasil, que seria a importação de cana-de-açúcar para ser plantada no Brasil e para ser consequentemente explorada pelos donatários através desse sistema de capitanias hereditárias, produzindo riquezas tanto para os donatários quanto para aqueles também, para Portugal, né, e para aqueles que participassem desse comércio econômico de cana-de-açúcar. E aí é interessante que o que não estava previsto, que eles nem imaginavam, era o tanto de dificuldade que eles teriam para poder realmente tomar essas terras. Os enfrentamentos que aconteceram com os povos indígenas naquele momento, eles foram gigantescos, diante realmente da resistência apresentada por grande parte dos diferentes povos indígenas que aqui estavam para permitir essa exploração da terra. E aí é interessante porque, estudando essa história de forma mais simplista, às vezes no colégio, eles falam, né, trocou o espelho pelas terras, houve o escambo e com isso os povos indígenas aceitaram livremente o domínio português. Não foi bem assim que aconteceu, mas muitos que resistiram foram mortos, como a gente viu na aula sobre colonialismo em Milton Santos. Cerca de 2.000 línguas desapareceram e, consequentemente, muitos povos indígenas diferentes foram mortos, sofreram genocídio nesse período, mas a necessidade de se fazer esse enfrentamento e essa aproximação fez com que, inclusive, a principal língua falada nessa época no Brasil nem era o português. Apesar de se ter a intenção de, inclusive, viabilizar a colonização por meio da língua, né, inicialmente os próprios portugueses se comunicavam com os povos nativos através do tupi, que era a principal língua que eles tinham acesso para poder se comunicar com os povos indígenas. Os colonizadores também tinham um grande problema de número de pessoas, porque eles eram muito poucos diante dos povos indígenas que tinham que ser conquistados ou violados ou dizimados, né? Então começou a ter uma tentativa de negociação aí, apesar de que essa negociação muitas vezes acabava com a morte de grande parte desses povos. Os donatários, eles se reservavam, eles tinham a possibilidade de cobrar impostos sobre tudo que era produzido nas terras que eles tinham recebido para poder administrar para Portugal. Eles podiam fundar vilas, e aí a gente fala, né, bem como criar lotes de terras para novas explorações, que eram chamados de sesmarias, e alguns inclusive tinham a possibilidade de obter lucro, né? Evidentemente que se ele investia economicamente, a intenção dele era a obtenção de lucro, então existia aí essa preocupação. A coroa, o que o Portugal recebia com a exploração dessas terras? 1/5 de tudo que era produzido era enviado para Portugal financeiramente, todo o lucro que as capitanias arrecadavam, 1/5 era enviado para Portugal, que para ajudar aí o pessoal que não é bom de fração, né, porque estuda direito, 20% do lucro era enviado para Portugal. E ainda tinha uma regra fundamental. Portugal tinha um monopólio da exploração das especiarias, porque eles tinham uma grande preocupação, inclusive um dos fundamentos aí da busca de um novo mundo é essa exploração da questão das especiarias. Então, os donatários não tinham autorização para explorar o comércio de especiarias, que era exclusivo, de exploração exclusiva portuguesa. Tá? E aos donatários era interessante que eles tinham a possibilidade de fazer essas sesmarias, esses lotes, para poder permitir a exploração e cobrando impostos, mas eles não podiam fazer uma delegação, uma autorização de exploração para parentes. Então era só para aqueles, não eram proibidos partilhar as suas capitanias com parentes. Justamente porque Portugal se preocupava, combatendo esse nepotismo, de não se entender que a capitania hereditária ela poderia
ser vista como uma propriedade que não fosse portuguesa, né? O donatário ele poderia explorar, mas ele não era dono daquela terra e por isso não se permitia aí que os donatários partilhassem a sua capitania hereditária com parentes, né? Justamente para se fazer essa divisão aí entre a exploração e a delegação e a noção da propriedade pública do Estado português do território brasileiro. O direito aplicado naquela época eram evidentemente as normas vigentes na metrópole, não existia um direito próprio brasileiro, né? E a gente integrava o que se chamava de mundo português, então existiam as regras portuguesas de direito que eram aplicadas para todas as colônias portuguesas que estavam sendo exploradas até então. E as necessidades iam surgindo e ia se estabelecendo como que ia se aplicar o direito português na colônia brasileira, né, em todo esse chamado mundo português. Nas monarquias dessa era moderna, se entende muito que o direito estava vinculado à figura do monarca, do imperador, com o absolutismo voltado para essa noção das monarquias absolutas. Então o direito era muito pensado de acordo com as vontades e necessidades colocadas pelo rei, né? E por isso a justiça, ela sempre privilegiava atender o interesse de quem? Do que era justo, do que estava estabelecido no direito? Não. A justiça era estabelecida pelo próprio rei português, que determinava inclusive quais eram as regras gerais aí de condutas do próprio direito. Acontece que isso não era tão livre assim, porque naquela época as punições, elas tinham uma intenção de mostrar a importância de obediência desse domínio português, né? E domínio do monarca português, mas a gente vai ter um direito muito voltado para uma busca de codificação geral que vai acontecer principalmente depois da Revolução de Avis. Para quem não sabe, vou fazer um parênteses rápido aqui, a Revolução de Avis aconteceu de 1383 a 1385 e foi a revolução que efetivamente consolidou o Estado Nacional Português como um Estado moderno português. A partir dessa consolidação do Estado moderno português, Portugal começa a demonstrar uma preocupação de construção de um direito que seja estabelecido com regras de legalidade mínimas. E para isso, Portugal começa a se preocupar com uma codificação das leis desse Estado Nacional Português. E aí é por isso que nessa disciplina a gente estuda tanto o direito romano, porque assim que Portugal se torna um Estado nacional, um Estado moderno nacional, Portugal começa a entender a necessidade da codificação geral das leis do reino, para se ter uma premissa de legalidade, de organização dessa sociedade dentro do território através do exercício de soberania. E além disso, a base de tudo que foi usada para estabelecer essa codificação foi a base do direito romano. Existia sim um direito canônico, mas nesse período já pós-Idade Média, a gente percebe que existe uma divisão aí do que é religioso tratado pelo direito canônico e do que vai ser o direito do reino, estabelecido através da preocupação com a codificação das regras do Estado Nacional Português. O governo era fundamentado em ordenações. Vocês devem lembrar isso das aulas de história. As ordenações afonsinas, de 1446 a 1521, as ordenações manuelinas, de 1521 a 1603, e as ordenações filipinas, de 1603 a 1867. Então a gente vai ter um sistema que vai se preocupar sim com essa legalidade, mas obviamente que os códigos eram construídos e colocados de acordo com a vontade do rei, né? Aí a gente vai se perguntar, mas professora, nas aulas anteriores você disse que existia uma limitação bastante grande da ciência de conhecimento, inclusive dos territórios. Eles realmente, quando construíram essas capitanias hereditárias, eles entendiam
os limites das capitanias e conheciam esse território até para se estabelecer aí esse Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Castela, né, que hoje seria Espanha. Bom, eles não conheciam, mas por esse motivo, o que eles fizeram? Eles conheciam bem a costa brasileira. Então, eles estabeleceram as capitanias hereditárias tomando como base essa costa. A preocupação com o Tratado de Tordesilhas, o cumprimento desse tratado, não acontecia de forma efetiva por Portugal. Tanto que, posteriormente, quando o Tratado de Tordesilhas é descumprido, Portugal busca ajuda, inclusive, da própria Igreja Católica, do Papado, para poder fundamentar o descumprimento do Tratado de Tordesilhas. Então, é muito interessante a gente perceber como que o fato deles não conhecerem fez com que essas capitanias hereditárias fossem instituídas a partir do litoral, que era aquilo que era mais fácil de conhecer através, evidentemente, das grandes navegações que aconteceram ali. Bom, e aí a gente vai entender que quais eram os problemas que as capitanias hereditárias tinham para ter o sucesso que era esperado delas e não conseguiram, né? Não sei se é infelizmente não, mas que não conseguiram. O primeiro problema é que as capitanias hereditárias não eram rentáveis como se esperava. Como eu disse para vocês, foram 15 lotes diferentes para 12 donatários distintos e só 5 delas conseguiram realmente iniciar a exploração da capitania hereditária. Então, se não tinha exploração e não tinha nem dinheiro para poder investir, evidentemente que elas não eram rentáveis como se esperava que elas fossem, né? Existia ainda, por causa disso, uma dificuldade de acesso a dinheiro para poder investir nessas capitanias hereditárias, até porque Portugal não deu dinheiro para poder investir. Portugal estava muito mais preocupada com a exploração das Índias, com a busca de novos caminhos, a busca de especiarias, do que efetivamente investir dinheiro para explorar a colônia brasileira, né? E existia um grande problema de não se ter um destaque econômico no que o Brasil apresentava como riqueza até então, né? E fazendo com que o fato, inclusive, das capitanias não terem sido efetivadas e a falta de dinheiro de investimento fez com que essas capitanias não tivessem o sucesso para poder se povoar essas terras e se explorar essas terras, mostrando a verdadeira existência da soberania portuguesa naquele momento, né? E aí, o que a gente vai perceber é que o rei de Portugal, ele então começa a pensar em medidas que ele poderia tomar para tentar consertar aí esse sistema de capitanias hereditárias. Ele não vai suspender as capitanias, mas ele vai pensar que ele vai precisar tomar as rédeas da situação justamente para viabilizar uma manutenção da soberania portuguesa no território brasileiro e inclusive para mandar recado para o resto da Europa de que o Brasil já era de Portugal. E aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar centralizar o exercício desse poder, dessa exploração da colônia portuguesa, do Brasil como colônia portuguesa, através da instituição de um governo geral. Esse é o tema da nossa próxima aula. Na próxima aula a gente vai discutir sobre o governo geral instituído no período colonial. Muito obrigada pela atenção. A gente se vê aí na próxima aula. Tenham atenção para estudar esses detalhes que às vezes divergem, inclusive, de muitos estudos mais voltados para uma forma colonialista de contar a história brasileira, né? Mas a gente está tentando aqui revisitar o direito brasileiro e a história do direito brasileiro a partir de uma perspectiva de um olhar crítico e que nos faça perceber como que muitas vezes a nossa história, inclusive, é contada para repercutir esses domínios de um pacto colonial que parece que muitas vezes se mantém até hoje. Muito obrigada pelo carinho, uma boa semana para vocês, né? E até a próxima aula. Beijo,
Tchauzinho!